Fala, pessoal, voltando. Então, agora, para a gente fechar essa parte de análise dos documentos, né, de uma maneira orientada por aquilo que a gente vem discutindo nas matérias, etc., eu trouxe uma outra situação. Aqui, um contrato social mais complexo, tá? E assim vocês vão perceber algumas diferenças. E aqui, inclusive, diga-se de passagem, ele já está com a matéria em si, né? Já está individualizado. Estou falando de um contrato social real aí, que está disponibilizado, enfim, é público. Afinal de contas, todos são, né? Mas esse rapidamente você consegue ter acesso. Apesar disso, a gente vai compartilhar com vocês todos esses documentos que a gente está mostrando aqui. E aí, nesse sentido, eu queria dar fazer algumas observações para vocês, certo? Detalhe, né? Então, aqui a gente inicia o contrato social, né? Tudo aquilo que a gente deveria ter. Um detalhe que ele está sem o preâmbulo, tá? Ele está sem o preâmbulo aí, porém, ele traz aqui para a gente várias informações muito interessantes. Então, iniciando, né, tem aquelas cláusulas de início, que é como a gente já conversou, que não tem nada de outro mundo, são cláusulas muito objetivas, diretas, e não tem muita complexidade. Aí a gente começa aí para o capital social, aí vejam aí de novo, né, aquilo, ó, a ideia daquilo que a gente tinha conversado, totalmente subscrito e integralizado. Aqui a gente tem a divisão, agora uma divisão real, né, de fato, em valores, porque a gente está diante de um contrato social, de um caso real, valores bem expressivos, porém, o valor nominal da cota é um real, ainda é um real, naquilo que eu disse para vocês, que é bem padrão, porque facilita essa divisão, mas está aí a quantidade de cotas, o valor e o percentual. E aí a gente começa a avançar. Percebam, pessoal, que a gente vai ter aqui algumas cláusulas diferente daquilo que a gente vem falando, né? Que são cláusulas que não necessariamente deveriam estar, né? Afinal de contas, não são cláusulas obrigatórias, porém, que são importantes estarem aqui. E eu quero mostrar para vocês, aqui a ideia é realmente passar de uma maneira mais rápida, porque eu quero mostrar para vocês algumas situações interessantes aqui. Cadê? Apesar de que só um detalhe, né? Para não perder aqui para não perder o que a gente está conversando, essa cláusula de deliberações sociais aqui, que eu grifei, deixei grifado de azul, quero que vocês percebam a diferença dela para os outros contratos que a gente viu, né? Eles demandaram aqui um tempo, cuidaram dessa matéria de uma maneira mais minuciosa, justamente falando aí sobre essas deliberações. Então, isso é uma primeira observação importante. Eles não quiseram deixar de uma maneira mais simples, objetiva, e dizer exatamente tudo aquilo que diz respeito à deliberação, inclusive falando sobre quórums, né? Isso é um ponto importante aí. É uma cláusula bem diferente, inclusive, né? Diga-se de passagem, porque ela é bem minuciosa no que diz respeito às deliberações sociais, né? Vejam aí que foi bastante coisa sobre isso. Vem uma cláusula de administração, que é uma cláusula obrigatória, que a gente já conversou sobre ela, não tenho mais muito o que acrescentar nesse sentido. E aí, em seguida, vem algumas cláusulas também aí não obrigatórias. Por exemplo, estamos diante de uma cláusula não obrigatória, conforme a gente viu lá no início do módulo 2, aí, conselho de administração. Não é obrigatória,
porém está aqui, né? Então, precisaria estar aqui? Não, não precisaria. Porém, está aqui. Eles resolveram, então, criar um conselho de administração. Além disso, cadê? E aí, né, bem redigida aí, bastante coisa falando sobre o conselho de administração. Além disso, eles resolveram criar uma diretoria executiva. Então, também foi colocada aqui essa diretoria executiva, que não precisaria estar, porém, né, como é uma cláusula aí não obrigatória, mas que para eles fazem sentido, também foi colocada aqui. E também eles colocam outras coisas aí bem interessantes. Eles criam uma ouvidoria, tá aí, da ouvidoria. Aí ele vai falar das atribuições as atribuições da ouvidoria, mas basicamente aí, pessoal, ele está falando de um órgão que é muito mais ali para tentar observar determinadas situações, receber determinados feedbacks e aprimorar, né, melhorar a atividade. Em seguida, Conselho Fiscal também, uma cláusula não obrigatória e que foi colocada aqui nesse contrato social. Vai ser responsável aí, pela fiscalização da empresa, né, da atividade, da gestão, etc. E cláusula padrão, exercício social do balanço e do lucro. Outra cláusula que não é uma cláusula obrigatória, né? Fala aqui de transformação, está dizendo que a qualquer momento essa sociedade pode ser transformada. Quando ele fala transformada, pessoal, aí é o tipo empresarial, né, basicamente. Ele não precisaria colocar isso, mas ele preferiu pecar aí pelo excesso de zelo. Falou de liquidação, também uma cláusula não obrigatória, mas resolveu aqui colocar de uma maneira diferente. Acordo de sócio também, né, não obrigatório, mas quis tratar sobre o acordo de sócio, né, falando aí já da possibilidade do acordo de sócio, enfim, e inclusive já tocando em pontos de deliberação, e, por fim, a cláusula de arbitragem, né, que lembrando também não é uma cláusula obrigatória, porém pode estar presente aí no contrato. Fala aí sobre a cláusula de arbitragem e creio que não tem mais nenhuma cláusula nesse sentido. Então, qual era a ideia desse contrato aqui para a gente finalizar essa parte de observar os documentos? A ideia, pessoal, eu quis mostrar para vocês outras cláusulas que não são obrigatórias e como é que elas estão aí nesse contrato, né? Então, a gente está diante de um contrato que tem algumas cláusulas não obrigatórias que, inclusive, foram colocadas aí da melhor maneira possível, né? Falando de forma minuciosa, tratando da matéria de forma minuciosa, depois sugiro que vocês deem uma lida nesses documentos para vocês irem criando aí, então, algumas ideias, né? Sedimentando alguns pontos que a gente conversou, certo? Para finalizar, de novo, nenhum desses contratos são contratos que eu devo colocar como receita do bolo, tá? A receita do bolo, na verdade, a gente até tem, que é o artigo 997, que são as cláusulas obrigatórias, que são aquelas que não pode faltar, como a gente já conversou. Só que a ideia aqui é a gente ir observando como é que a gente pode, de repente, fazer algumas disposições ou ter alguns insights, né? A partir do momento que a gente vê outros documentos nesse sentido, e quer ali tentar trazer coisas diferentes para documentos de clientes nossos, de situações que a gente esteja naquele momento, tá? Então, a ideia aqui era para a gente abrir um pouco a cabeça e olhar na prática, né, no documento, como é que estão todas essas matérias e cláusulas que a gente vem falando aí, desde o início do nosso curso, né, desde o do primeiro módulo a gente vem conversando sobre essas matérias, beleza? Então, a gente encerra aqui esse módulo 2,
E o próximo módulo, acordo de sócio, a gente discute um pouco mais aí sobre, dar continuidade, né, sobre isso que a gente vem conversando agora, só que no capítulo acordo de sócio, beleza? Espero que tenha sido produtivo esse módulo 2 e que vocês tenham assimilado aí o máximo de coisa possível. E, de novo, não deixe de olhar esses documentos, beleza? Então, até o próximo módulo, para a gente conversar um pouquinho mais aí sobre acordo de sócio. Valeu!